Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Meio Amável e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o Carlo Acutis, trazendo aqui o sexto capítulo do livro Carlo Acutis, Sua Vida, Seu Exemplo e Seus Milagres, capítulo que tem como título De Férias. Vamos falar um pouquinho sobre as férias e as viagens que o Carlo Acutis fez com a família. E, bom, no início, a família do Carlo Acutis ia muito nas férias a Santa Margarita Ligúria, que é uma região balneária na Ligúria, lá no noroeste da Itália. É um vilarejo pitoresco, né? Bem região assim, de praia, digamos, né? E tem uma basílica perto, muito antiga também, de Santa Margarida de Antioquia, onde eles frequentavam. Depois, nessa época, né, existe uma curiosidade sobre o Carlo Acutis. Era comum que ele tinha o costume de recolher, né, o lixo quando ele ia em lugares que estava assim muito sujo. Ele tinha essa coisa de assim, eu quero que vocês entendam que os santos eles têm um cuidado com a perfeição das coisas, né? Então, ele gostava de ver as coisas limpas, então ele ia lá, recolhia o lixo, ele se incomodava, né, no bom sentido, em ver as pessoas deixar a torneira aberta, luz acesa, etc., sem necessidade, ou seja, é uma coisa que faz parte da vida de ordem dos santos. Uma coisa também, ele gostava muito de contemplar a natureza, porque ele via aí os sinais do Criador. Uma coisa interessante e curiosa é que no jubileu do ano 2000, né, nós estamos agora vivendo o jubileu de 2025, então no último jubileu, né, que foi em 2000, né, tirando o jubileu extraordinário que teve na época do Papa Francisco, teve o jubileu em 2000 e o Carlo Acutis foi à missa na Basílica, na Praça de São Pedro, né, no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, a missa celebrada por João Paulo II, em que João Paulo II consagrou o novo milênio a Nossa Senhora de Fátima e o seu Imaculado Coração. E o Carlo Acutis estava nessa missa, né, ele que era muito devoto também de Nossa Senhora de Fátima. Era comum que ele fosse numa igreja em Milão que tinha uma consagração dos fiéis à Virgem Maria, que o padre lá fazia. Ele gostava sempre de fazer essa consagração. Ele rezava o terço, né, todos os dias, e nas férias era mais comum de que ele rezasse também, além do terço, digamos, o rosário inteiro, né? Bom, em dezembro do ano 2000, o Carlo e a família foram passar férias em Assis. Foi antes deles comprarem a casa em Assis. Então, eles ficaram num hotel perto da igreja de São Pedro, lá, que é uma construção romana do século XIII. E lá aconteceu um fato curioso que eles levaram os cachorros para passear, né? Eles tinham 3 cachorrinhos, se eu não me engano, e soltaram na praça os cachorros e os cachorros caíram. Eles pularam uma mureta e caíram num lugar bem alto. E quando eles caíram, né, ficou todo mundo assim espantado, eles não tinham percebido que ali era um lugar perigoso e tal. Então o Carlo Acutis reza no momento, pedindo a Deus para proteger aqueles cachorrinhos. E eles desceram, né, lá o lugar alto e acharam os cachorrinhos bons, né, sem ferido, sem machucado nenhum, salvos, uma coisa que parecia impossível. E a mãe do Carlo Acutis diz que ouviu uma voz que lhe dizia: Jesus salvou os cães graças a Carlo.
Bom, a família dele tinha como cachorra principal a Kiara, e eu já falei dela no outro capítulo tempo atrás. A Kiara teve alguns filhotes, eles ficaram com 2 filhotes e tinham também 2 gatos, né, que era os filhotes da Kiara eram o Poldo e a Stelina, e os gatos eram Bambi e Cleópatra. E o Carlo gostava de gravar uns filmes, né? Ele fazia uns filmes aí com esses animais, e convidava os amigos, né? Depois que ele montava, ele fazia várias filmagens, depois ele editava tudo, montava um filmezinho e colocava, chamava os amigos em casa para tomar Coca-Cola, comer pipoca, doce e assistir o filme, né? É, Também ele passou umas férias na Suíça, nos Alpes, e lá ele aprendeu a esquiar. Se fala que nessa época, não só nessa época sempre, né, mas nessa época de forma especial, o Carlo era muito divertido, gostava de fazer coisas engraçadas e tal, imitar as pessoas, né? Umas coisas sempre com muito respeito, sem faltar caridade, evidentemente. É, Ele não gostava de fofoca, né? Não gostava dessa coisa de curiosidade excessiva, nem nada disso. Ele dizia, né? O mal nasce do pensamento, mas fere quando se transforma em palavras. No ano de 2001, eles foram a Pompeia, no Santuário de Nossa Senhora do Rosário, né? Quando eles estavam lá em Pompeia, eles pediram um táxi e o taxista tinha sido filho espiritual do Padre Pio. E o taxista, que foi filho espiritual do Padre Pio, contou para eles que o Padre Pio pedia para ele levar pessoas possuídas pelo diabo ao santuário de São Miguel Arcanjo, no Gargano, né? E esse taxista falava da grande devoção do Padre Pio pelos anjos. E a partir daí, o, o Carlo quis visitar o santuário de São Miguel, visitou, e cresceu muito nele a devoção a São Miguel e aos anjos de modo geral, né? Ele passou a ter o hábito de rezar, né, também a coroa de São Miguel, que são 27 Ave Marias e 9 Pai Nossos nas intenções dos anjos, né? É, e cresceu bastante nele essa coisa da devoção, sobretudo ao seu anjo da guarda. No ano de 2002, ele, com 11 anos, foram para a França, né, quando o Carlo tinha 11 anos. E a primeira etapa da viagem foi a Lourdes. Lá em Lourdes, ele fez a cachorrinha beber um pouquinho da água de Lourdes, e a cachorrinha, que era uma cachorrinha extremamente agitada e temperamental, ficou calma depois da água de Lourdes. Lá na Gruta de Massabielle, ele renovou os seus votos à Nossa Senhora de rezar fielmente o terço todos os dias e de se consagrar ao seu Imaculado Coração, né? Ele renovou a sua consagração. Ele bebeu a água da fonte e ficou em oração por mais de 1 hora ali na Gruta de Lourdes. Visitou também a casa onde nasceu Santa Bernadette, né? Ficou muito impressionado ali com a simplicidade, com a pobreza. Visitaram também alguns santuários na Itália, né? Dentre eles o Santuário de Caravaggio, que é bastante famoso também, mas também outros santuários menos conhecidos para nós. Visitou também Paris, foram na igreja de São Sulpício, visitaram também o Centro Pompidou, onde tem o célebre urinol do Marcel Duchamp, que é bem famoso das aulas de artes, né? Todo mundo já deve ter visto a foto do Duchamp. E conta-se que ele e a mãe ficaram rindo ali do negócio do Duchamp.
E as pessoas ficaram um pouco assim, escandalizadas, né? Porque tinha pessoa dando risada da obra de arte. Né? Se eles estavam rindo porque o negócio é risível mesmo, né? Ou seja, é um reflexo da, da decadência da cultura e da arte contemporânea. Eles visitaram muitas igrejas, visitaram uma igreja onde ocorreu um milagre eucarístico, mas que infelizmente depois virou uma igreja luterana, na Rua dos Arquivos, em Paris. Eles visitaram também a Rue du Bac, que é onde apareceu Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças. E foi uma experiência bastante interessante, diferente, porque eles, quando chegaram lá, na Rue du Bac, eles não acharam a igreja de um modo imediato e entraram em várias lojas para perguntar onde era e ninguém sabia dizer. Então eles ficaram muito impressionados com essa secularização, né? Como é que pode as pessoas ali na rua onde apareceu Nossa Senhora das Graças e as pessoas nem sabiam onde ficava a igreja, né? E, por fim, eles acabaram achando e eles rezaram bastante lá. O Carlo Acutis usou bastante lá na igreja Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Foi também ao santuário da Bela Senhora, que também lá um outro santuário mariano na França. Eles estiveram em Chartres também, que é uma das igrejas góticas mais famosas do mundo. O Carlo ficou muito impressionado com a arquitetura da igreja. E a mãe dele conta que nessa igreja ela teve uma sensação estranha que veio junto com uma convicção de que o Carlo morreria em breve, né? Bom, foi um episódio, né, digamos assim, um vídeo um tanto quanto meio solto, mas é pra gente falar algumas coisinhas, algumas curiosidades da vida do Carlos, sobretudo nas férias, e esses santuários todos que ele conheceu, que foram coisas assim, importantes para o desenvolvimento da sua espiritualidade, mas sobretudo para as exposições que depois ele vai montar no seu site sobre os milagres eucarísticos e as aparições de Nossa Senhora. Né? Toda essa experiência certamente foi muito importante para que ele fizesse esse seu apostolado. No nosso próximo vídeo, que é o 7º da nossa série, nós vamos falar um pouquinho sobre o Carlo Acutis no Ensino Fundamental 2, que é o nosso próximo tema. Então, fica aí como uma sugestão, uma lição, né, para os pais, na medida das suas possibilidades, façam com que sua família, né, e seus filhos conheçam esses lugares sagrados, as igrejas, santuários. Né? Os santuários são locais especiais de graça e a gente deveria aproveitar isso. Mesmo se às vezes a gente não tem, se a gente tem condição de conhecer santuários importantes, né, conheça. Né? Se não, dentro das possibilidades. Né? Aqui no Brasil nós temos o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? E nós temos também santuários que são santuários diocesanos, né? Que às vezes é perto de nós, igrejas importantes, históricas da cidade, etc. Tudo isso vale muito a pena e alimenta a fé e a vida espiritual de toda a família. Tá bom? Deus abençoe.